Oi, minha querida Cici. Oi, Rosilane. Você mandou umas fotos para mim e eu estava aqui vendo a melhor forma de explicar como é que se faz. Eu gostaria, depois que eu vou mandar umas fotos, se possível que ela copiasse no caderno de reforço, que eu espero que você tenha se lembrado, tenha conseguido lembrar de comprar. Eu sei que às vezes a gente fica tão atribulada com tantas coisas que a gente sai com a intenção de fazer uma coisa, acaba fazendo outra, nada a ver, a gente acaba se esquecendo. Mas é o seguinte, vou tentar mostrar aqui. Primeira coisa, para se calcular o MMC e o MDC, a gente precisa saber os números primos. A gente não consegue decorar os números primos todos, são muitos. A gente já tem que ter a ideia de que o número primo é aqueles que possuem apenas dois divisores, ou seja, o 1 e ele mesmo. Repetindo, explicando melhor, o número primo só pode ser dividido por 1 ou por ele mesmo. Ponto. Então, não sei se vai dar para você enxergar. Acho que tá difícil um pouco. Aqui estão os números primos, tá? Eu vou falar os 10 primeiros. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 29, 31 e segue. Ok. Tanto o MDC e o MMC, normalmente começamos a fatorar com o número 2. Isso se o número em questão for par. Guarda isso. A gente começa a fatorar com o número 2. Se o número que a gente estiver fatorando for par. Depois a gente vai usar os critérios de divisibilidade, que é o seguinte. Como é que eu sei que é divisível por 3? Quando a gente consegue dividir por 3, basicamente. 3 dividido por 3 vai dar 1. Como é que eu vou saber se o número 23 é divisível por 3? Eu somo os dois algarismos, o 2 e o 3. Se ele for divisível por 3, ok. No caso, não é. Por quê? Porque o número 23 é um número primo. Sendo um número primo, como falei, ele só vai ser divisível por 1 ou por ele mesmo. Aí, eu botei aqui no caderno o MMC e o MDC. Aí, só um instantinho. Tá aqui. O MMC. Tá dando pra ver? Tá dando pra ver aí? Espero que sim. Você vai ver aqui o MMC, né? Ó. No MMC, eu consigo dividir todos eles junto. O MMC é achar os múltiplos dos números. Por isso que a gente pode fazer assim, achar o múltiplo de 20. O múltiplo é o quê? São os produtos, as respostas de uma multiplicação, tá vendo? Aí, tá lá. Siga o passo a passo como fazer o MMC. Primeiro, eu tenho que decompor em fatores primos. Depois, eu vou multiplicar os fatores. Básico. Por exemplo, MMC entre 20, 30 e 50. Bom, a gente vai calculando. Tá aqui que eu fiz. Aí o primeiro número, 20, 30 e 50. E são todos números pares. Eu começo com 2, porque ele é número par. E aí eu vou achando todos os fatores primos. E depois eu simplesmente multiplico eles. No caso aqui deu 2 ao quadrado, porque foi 2 duas vezes. 3 e 5 ao quadrado. E multiplico. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. E aí vai. No caso aqui deu 300, porque deu 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. 4 vezes 25 vezes 3.
e deu 300. Bom, o MDC é a multiplicação dos números primos que puderam dividir todos os números ao mesmo tempo. Aí eu dei um exemplo aqui de um outro. Olha. Deu para ver? Pois bem, se você prestar atenção, aqui tem os números que já estão marcados. Pois bem, a gente vai encontrar o número que dividiu ao mesmo tempo todos eles. Nesse caso aqui, entre 180, 240 e 270, o número que dividiu todos eles foi 2, 3 e 5. Aí é só multiplicar, no caso deu 30. Bom, e aí você me mandou alguns problemas. Como que eu vou saber se o problema é para ser dividido, para ser usado o MMC ou o MDC? Aí tem umas dicas. O MDC é o máximo divisor comum. Se tiver a ideia de divisão, tiver a ideia de repartir entre partes iguais, tiver a ideia de maior tamanho possível ou a ideia de máximo, o problema é com o MDC. Para saber se é o MMC, o mínimo múltiplo comum, se tiver a ideia de tempo, coincidência, quando irá acontecer novamente, ou a palavra mínimo possível, aí é o MMC. Aí tem aquele problema, Tereza, professora de balé, tal, enfim. Nesse problema que foi enviado, ele me fala exatamente assim, olha, a pergunta, depois de dar todas as informações, ele fala, qual o número mínimo de bailarino que a professora necessita para o espetáculo? Então, tem a ideia do mínimo possível. E ela fala o quê? Que ela quer que tenha um grupo de 4, de 6, enfim. Aí você vai fazer o quê? O MMC. No outro problema, para saber se é o MDC, qual foi a ideia? Se ele apresenta a ideia de divisão, tem a palavra menor, no sentido de o máximo quantidade a ser resolvida, e quando ele tem essa ideia de divisão, repartir em partes, qual é o máximo que você vai conseguir? Nesse caso, é o MDC. Eu espero que tenha ajudado. Hoje, mais tarde, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, tá? Beijos!